Nessa noite eu gostaria de partilhar com vocês a respeito da fé e mais especificamente a respeito dos frutos da fé. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Nós leremos a partir do verso 1. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. E este é um dos maiores e mais importantes fundamentos da nossa vida cristã, a fé. Pois Deus deseja que nós possamos aprender a cada dia a nós olharmos para os fatos da nossa vida com os olhos da fé. Observem que vocês não precisam de fé para crer que a pessoa ao seu lado está ao seu lado. Você pode enxergá-la. Nós não precisamos de fé para observar que há um piano aqui na igreja agora à noite. Nós podemos olhá-lo. Vocês não precisam de fé para crerem que eu estou falando com vocês. Vocês estão me ouvindo. E nós não precisaremos de fé nos céus, pois nós veremos o nosso Senhor face a face. Mas enquanto nesta terra nós somos chamados por Deus, instruídos por Deus e orientados por Deus a nós desenvolvermos a nossa fé. Deus possui muitos propósitos em nossa vida e um dos propósitos mais profundos e mais continuados à medida que nós existimos é justamente alimentar e fortalecer a nossa fé, para que nós possamos crer mais em Deus e nós possamos crer em Deus biblicamente. Nós lemos já nesta noite, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Ou seja, nós podemos cantar, podemos pregar, podemos aprender a palavra, ensinar a palavra, ajudar o necessitado. Sem fé, Deus não se agrada de nós. Palavra forte, ênfase forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vemos que sem fé nós estamos fatal e eternamente perdidos. Nós lemos que pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, sem fé nós podemos ser membros de uma igreja, uma boa igreja, nós podemos fazer um curso teológico, nós podemos colaborar com a pessoa que está caída ao longo do caminho. Sem fé nós estamos perdidos. Mas o que é fé? É importante nesse momento, antes de lermos o texto bíblico, de nós relembrarmos que a fé não é uma habilidade espiritual que o capacita a você moldar e definir o seu futuro. Essa é uma má compreensão da fé. A fé não é uma habilidade, uma capacidade pessoal adquirida que nos dá o direito de nós definirmos e impormos o nosso futuro a Deus. O que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Isso não é fé biblicamente. Fé, na verdade, é a capacidade dada por Deus de nós crermos e aceitarmos o futuro prometido por Ele. Portanto, a fé molda o nosso coração. A fé abre os nossos olhos para podermos enxergar quem Deus é, o que Ele faz por nós e quais são as suas promessas para as nossas vidas. Portanto, a fé não é uma arma de conquista dos nossos sonhos, mas sim um meio de nós confiarmos e descansarmos nos sonhos de Deus para nós. Com isso em mente, eu gostaria de ler com vocês em Gênesis capítulo 12, fiquemos de pé uma vez mais, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. E lemos assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, todos juntos? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. A jornada ministerial, missionária de Abraão começou aos 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7, todos juntos? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. E o que, irmãos? E invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Senhor Deus, nós oramos uma vez mais ao Senhor. Dentre muitas certezas do nosso coração, uma das principais é que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Dependemos do Senhor para crer, dependemos do Senhor para viver de acordo com a nossa fé, dependemos do Senhor para amar, para obedecer, dependemos do Senhor para seguir adiante. E nesta noite, como teu povo aqui reunido, nós olhamos para o Senhor. E olhamos com gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus. E olhamos com expectativa, porque nós esperamos que o Senhor realize em nossas vidas toda a tua vontade. E aqui estamos nós, ó Deus. Nos ensine a crer um pouco mais. Aumenta a nossa fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. Como nós vemos, o Senhor chamou Abraão para uma jornada de fé. E o alvo desse chamado não era simplesmente dar a Abraão uma nova terra, não era simplesmente dar a Abraão um nome reconhecido pelas nações, mas era ajudar Abraão a verdadeiramente crer em Deus. Portanto, eu creio que este é um dos propósitos, no meio de muitos propósitos, é um dos propósitos especiais de Deus para a sua vida e para a minha vida. À medida que nós caminhamos, Deus está nos ajudando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos ensinando para que nós possamos crer um pouco mais no Senhor Jesus. Observem comigo que em Romanos capítulo 4, no versículo 11, Abraão, ele é chamado o pai da fé. Em Tiago 2:23, ele é chamado de amigo de Deus. Que título tão especial, tão lindo. Abraão sendo chamado de amigo de Deus. E quem deu o título amigo de Deus a Abraão foi o próprio Deus. Pois em Isaías capítulo 41, versículo 8, Deus falando sobre os descendentes de Israel e Jacó, Deus termina dizendo: e Abraão, meu amigo. A palavra hebraica para amigo, ahab, significa muito amado, uma pessoa que eu amo tanto que eu quero compartilhar com ela a minha caminhada. É este Abraão. Deus olha para Abraão e diz: este é o meu amigo. Quando nós olhamos para a fé que Deus coloca e constrói em nossos corações, eu queria destacar nesta noite que esta fé, ela frutifica. E eu convido a observar comigo o texto que nós lemos e vemos nesse texto os frutos da fé. E eu adianto que pelo menos 4 frutos da fé são aqui bem percebidos: a obediência, o descanso, a adoração e também a missão. Observem comigo o versículo 1. Nós vemos aqui entre o versículo 1 e o versículo 4 o primeiro fruto da fé, que é a obediência. Nós lemos assim no verso 1, Deus dizendo a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Observe o versículo 4,
ele começa dizendo: partiu Abraão. Eu amo essa sentença, de tamanha simplicidade, objetividade. Partiu Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Qual foi a resposta de Abraão? Partiu Abraão. Abraão não pediu a Deus explicações. Abraão não disse: mas Senhor Deus, para que terra? Onde está essa terra? Que tipo de terra? Mas Senhor Deus, parti da casa do meu pai, como assim? O Senhor poderia me dar algumas razões mais profundas para que eu pudesse fazer isso? Abraão não pediu a Deus nenhuma explicação. Partiu Abraão. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Abraão confiava mais em Deus do que confiava no seu próprio coração. Deus disse: sai da tua terra. Abraão disse em seu coração: é suficiente. Deus me disse: sai da terra. Partiu Abraão. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que a obediência, e eu tenho refletido isso nos últimos tempos, a obediência é um resultado direto da nossa fé. A obediência não é um resultado de uma disposição de coração, de um planejamento pessoal, nem de um conhecimento adquirido. A obediência é um resultado direto da nossa fé, pois à medida que nós cremos, nós somos tomados por um desejo profundo de agradar a Deus, pois a fé nos leva a nós conhecermos mais de perto quem Deus é. E à medida que você e eu, nós conhecemos Deus, a majestade de Deus, a presença de Deus, a grandeza de Deus, a intervenção de Deus, a sabedoria de Deus, os propósitos de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, à medida que nós conhecemos Deus, nós somos tomados por um desejo de fazer a vontade de Deus. Portanto, a obediência não é uma lista de tarefas que o crente faz e diz: vou segui-la. A obediência é um fruto da fé em nossos corações, fé colocada em nossas vidas pelo próprio Deus. Em Mateus capítulo 5 nós encontramos o Senhor Jesus nos ensinando a oração da obediência. E a oração da obediência é essa frase: seja feita a tua vontade. E talvez seja esta, se nós pensarmos sinceramente nessa noite, talvez seja esta a oração mais difícil em nossas vidas, a oração mais difícil de ser feita. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Senhor, os meus planos, as minhas prioridades, os meus desejos, as minhas ideias, os meus projetos, todos estão aqui. Senhor Deus, seja feita apenas a tua vontade. Obediência é um fruto direto da fé. Quanto mais cremos em Deus, mais desejo sincero nós teremos. Seja feita a tua vontade, de obedecer a Deus. De obedecer a Deus. Qual é a área da nossa vida que precisa ser colocada perante o Senhor nesta noite, dizendo: seja feita a tua vontade? Como dizia Abraão em seu coração: basta uma palavra do Senhor e eu saio daqui. Basta uma palavra do Senhor e eu irei partir. Não irei pedir explicações, não vou fazer elaborações de ideias, não vou angustiar meu coração, e se algo acontecer, eu creio e confio no Senhor. No Senhor. A obediência é um fruto da fé. Abraão, saia. Partiu Abraão. Um segundo fruto da fé que nós podemos observar neste texto tão precioso é o descanso. Observem comigo no versículo 1. O versículo 1, a construção desse versículo, para aqueles que gostam da língua hebraica, vão compreender que é uma construção que sugere um certo suspense. Observem, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Aqui é a ideia: que te mostrarei, sugere: Abraão,
não pergunte nada, pois eu não tenho nada a falar, vou falar mais tarde. Deus cria um suspense. Deus poderia fazer diferente. Deus poderia dizer a Abraão: você sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para a terra que fica a 900 quilômetros nessa direção. Observe Abraão, nessa direção. Lá habitam os cananeus, é um povo que lá está. Perto daquele monte, vocês irão morar, eu estarei com vocês, você irá construir um altar, eu o abençoarei, é naquela terra. Deus não faz isto, Deus não faz assim. Deus cria um suspense. A terra que eu te mostrarei. Aqui a construção do texto é: não vou falar nada hoje, nem me pergunte, nada hoje. Deus não poderia ter falado com Abraão? Observem que no verso 7, Deus diz: esta é a terra. Mas diz esta é a terra quando ele chega na terra. Alguns historiadores creem que Abraão já peregrinava na terra depois de uma longa jornada de mais de 900 quilômetros. Irmãos e irmãs, meses e meses e meses de jornada, sem saber qual é a terra. Ele entra na terra, possivelmente 2 semanas peregrinando na terra. Depois desse tempo, Deus diz a Abraão: Abraão, esta é a terra. Você chegou, está aqui. Qual o propósito de Deus ao não revelar o nosso amanhã? Eu creio que um dos propósitos de Deus é justamente nos levar a aprender a descansar pela fé. Não descansar pelo que nós sabemos, mas descansar a partir daquilo que nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos não o caminho, mas conhecemos a Deus. Nós conhecemos não o destino, mas conhecemos a Deus. Nós conhecemos não o nosso amanhã, mas nós conhecemos a Deus. A nossa certeza é que amanhã nós estaremos nas mãos de Deus. Há poucas certezas quanto ao amanhã, de um ponto de vista prático. Aí estamos com o novo surto da Covid, aí o tempo muda a cada momento, situação econômica e política e global, e guerras e rumores de guerras. Nós não sabemos muita coisa, mas uma coisa nós sabemos: Deus continua sendo Deus, e nós estaremos nas mãos de Deus amanhã. Portanto, quando Deus mostra um caminho, seja ele um passo pequeno ou um grande passo, quando Deus mostra a sua vontade, quando Deus coloca um dom, ou um talento, ou uma oportunidade, ou uma direção em sua mão, simplesmente obedeça crendo em Deus, porque isto alimenta, fortalece a nossa fé. Há uma relação bíblica ampla entre fé e descanso. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente, a nossa alma percebe que as nossas vidas estão verdadeiramente nas mãos de Deus. E o propósito de Deus, colocando fé em nossos corações, é nos levar a nós observarmos Deus e isso ser suficiente. Não precisamos de muitos detalhes, não precisamos de muitas seguranças humanas, não precisamos de muitas explicações, pois nós conhecemos Deus que controla o universo inteiro, que nos salvou, nos redimiu, que nos segura em sua mão. Deus, sem Ele seríamos pó, não fosse a sua misericórdia renovada nesta manhã, nós iríamos perecer. Deus, se nós conhecemos Deus, não precisamos conhecer nada mais para dormir bem hoje à noite, nada mais. Talvez a sua oração e a minha oração seja esta: Senhor Deus, leva-nos para casa nesta noite, e apesar das incertezas da vida, das angústias ao redor, das oposições, das perseguições, dos problemas que surgiram, aquilo que está ali batendo à minha porta, clamando por uma resposta que eu não tenho, Senhor Deus, apesar de tudo isso, leva-me para a minha casa, a fim de que eu possa colocar a cabeça sobre o travesseiro nesta noite e descansar no Senhor, não porque os problemas foram resolvidos, mas porque eu conheço o Senhor,
Talvez por isso Abraão foi chamado o amigo de Deus, amado, tão amado que eu quero compartilhar com você a minha caminhada, porque Abraão não precisava de nada mais. Aparentemente, ele só precisava de Deus falar. Ele obedecia e ele descansava. E com descanso ele seguiu. Depois de essa grande jornada, ali chegou aparentemente, pelo que vemos no texto, em paz. Chegou inteiro, chegou com expectativa do que Deus há de fazer. E quando lá chegou, e no versículo 7, Deus disse: Abraão, esta é a terra. Ele não reclamou, ele não questionou, ele não murmurou, ele não analisou a terra. Ele se pôs a agradecer a Deus. Um dos resultados diretos da fé, eu costumo chamar de termômetro da fé. Um dos resultados diretos da fé é o contentamento de coração. Você quer saber como está a sua fé no Senhor, seu Deus? Avalie o contentamento do seu coração. Quando houver contentamento de coração, mesmo no dia mais difícil, é porque nós cremos em Deus e isto nos é suficiente. Talvez, meus irmãos, olhem bem para mim nesse momento, talvez seja isto. Talvez seja esta a vontade de Deus ao longo dos nossos dias, permitindo e produzindo dias bons e dias maus, a fim de que nós cheguemos a um momento da nossa vida cristã, sinceramente em nossas almas, dizendo: eu conheço a Deus, isso é suficiente. Qualquer outra coisa que vier, louvado seja o Senhor, recebo com alegria, mas eu conheço a Deus, isso é suficiente para obedecer, é suficiente para descansar, é suficiente para me contentar, eu conheço a Deus, isso é suficiente. Vários anos atrás, talvez já tenha até partilhado aqui com os irmãos no passado, mas vários anos atrás, estive fazendo uma pesquisa missionária no Himalaia, numa certa região do Himalaia, e eu recebi permissão daquele governo, sem citar detalhes quanto ao país, do governo para pesquisar algumas províncias. Era uma pesquisa com finalidade missionária. Um país pouco evangelizado, talvez a região menos evangelizada no Himalaia, e ali eu pesquisei algumas províncias, visitei algumas províncias, mas havia uma província que eu gostaria muito de visitar, era mais no interior, mas eu não havia recebido a permissão. E 2 dias antes de voltar para o Brasil, recebo uma mensagem do governo dizendo: foi permitido que você fosse àquela província. Eu chamei um guia ali da região e disse: é neste vilarejo central da província, é neste vilarejo que eu quero chegar. Ele disse: eu conheço, eu sou da região, eu o levarei e o trarei de volta, sem nenhum problema. Partimos amanhã bem cedo. Ele disse: nós vamos de carro até certo ponto e depois não há mais estradas para carros, temos que ir a pé. A pé iremos seguir entre ida e volta 17 quilômetros. Eu falei: estou pronto. Missionário tem que falar está pronto, né? Senão os chefes da PMT vão reclamar. E eu pensei, 17 quilômetros não é tanto assim uma caminhada, mas estávamos a mais de 3.000 metros de altitude. Preparei uma mochila bem leve, um pouco de água, alguma coisa ali para comer, bem leve. Começamos pela manhã, e quando nós começamos uma caminhada nova, uma jornada nova, tudo é bonito, não é verdade? Se for alguém assim como a Elisângela, começa a tirar foto de todas as coisas, não é? Missionário chega, região nova, experiência nova, cada passo uma fotografia. Mas depois de 3 quilômetros, eu já estava cansado. Aí, para de tirar fotografia. Aí você começa a pensar: será que eu vou aguentar? E é interessante, quando eu comecei a cansar, ficar mais ofegante, mais calado, aquele guia, um rapaz jovem, bem simples, bem quieto, ali da região, ele se aproximou de mim, ele era bem calado, e ele disse: nós estamos no caminho certo, é mais à frente. Aquilo me deu um certo ânimo, estamos no caminho certo, é mais à frente. Continuei a caminhar.
Lá pelo 6º quilômetro, mais ou menos, aquela mochila tão levinha começou a pesar, comecei a ficar incomodado, as pernas meio bambas, aquele ar rarefeito, cansaço. Ele observou, ele simplesmente chegou, tirou a minha mochila, colocou em suas costas e ele disse: não se preocupe, nós estamos no caminho certo, mais à frente. Lá pelo 9º, 10º quilômetro, eu olhei para trás e eu vi que 2 monges, eles seguiam na mesma direção, estavam atrás de nós. Um era um monge mais novo, mas o outro era um velhinho, que tinha problemas esqueléticos, andava curvo, com a bengala ali. E eu pensei no meu coração: ele não vai me passar. Competitividade, não é? Não vai me passar. Meus irmãos, menos de 10 minutos, o velhinho me passou, ainda deu um sorriso meio cínico assim, e me deixou para trás. Eu fiquei desolado. Aquele meu guia, percebendo tudo aquilo, chegou para mim e disse: não se preocupe, estamos no caminho certo, um pouco mais à frente. O problema, realmente, quando eu comecei a pensar que não valeria a pena, ou eu não conseguiria, e eu pensei em retornar, porque o meu cálculo foi o seguinte: se eu estou exausto agora, e para retornar? Será que eu consigo retornar? As pernas estavam bambas, ali a respiração ofegante, muito pesada. Será que eu vou conseguir? E o problema é que eu, de fato, não sabia, não tinha certeza que o vilarejo estava logo à frente, porque era um dia bem nublado, e ali aquelas montanhas totalmente nubladas, nós estávamos caminhando assim, sem enxergar, enxergando apenas poucos metros à frente. De repente, começou a ventar, e aquele vento espalhou as nuvens, e aí abriu uma brecha assim, de visão mais à frente, numa montanha bem próxima a nós, e ele disse: observe, lá está o vilarejo. Eu olhei por um relance, talvez 5, 10 segundos, a nuvem tomou tudo novamente, mas eu vi o vilarejo, um pouco dele. Aquilo deu um ânimo no coração, e ele falou: eu não disse, estamos no caminho certo, é mais à frente. Acabamos chegando no vilarejo, ali fizemos a pesquisa, voltamos, ali graças a Deus, e eu voltando ao Brasil, eu fiquei pensando, de certa forma é isso que o Espírito Santo faz conosco, cada um de nós, ao longo da nossa caminhada. Às vezes está muito difícil, mas Ele nos fala: você está no caminho certo, é mais à frente. Às vezes as oposições são pesadas, as críticas chegam com força, e Ele nos lembra: você está no caminho certo, mais à frente. Às vezes as incertezas se tornam gigantes perante nós, e agridem nosso coração, e quanto ao amanhã, e Ele diz: você está no caminho certo, é mais à frente. Meu irmão, minha irmã, tudo o que nós precisamos para ter descanso de alma na nossa caminhada de vida é nós conhecermos e confiarmos em Deus. Se você estiver passando uma aflição, uma angústia, uma tribulação, você pode orar dizendo: Senhor Deus, me livra da aflição, angústia e tribulação. Mas a oração mais importante não é esta. A oração mais importante é: aumenta a minha fé. Porque se nós verdadeiramente cremos, nós descansamos. Não porque os problemas se tornam menores, não é isso. É porque nós reconhecemos a grandeza de Deus. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Na sua vida hoje, fiel é o Senhor. Na sua vida amanhã, que nós não sabemos como será, fiel é o Senhor. No dia da tribulação, fiel é o Senhor. Se a enfermidade chegar à sua casa, fiel é o Senhor. Se todos se colocarem contra você, fiel é o Senhor. Se a angústia chegar até o seu lar, fiel é o Senhor. Se todos se esquecerem de você um dia, fiel é o Senhor. Se o seu maior medo de vida se concretizar, fiel é o Senhor. Se o diabo, o mundo e a carne lutarem ao mesmo tempo contra você, em uma grande guerra contra a sua vida, fiel é o Senhor. Você e eu jamais seremos desamparados. Essa verdade, meus irmãos, ela é uma verdade insuperável quanto ao descanso,
Portanto, se eu não descanso, e se você não descansa, é uma questão de fé. À medida que nós cremos em Deus, e conhecemos o Deus no qual nós cremos, fiel é o Senhor, a nossa alma, ela descansará. Ela descansará. E antes de partir para o próximo fruto da fé, eu queria mencionar que descanso de alma não é algo necessário e bom apenas para quem descansa. É algo necessário e bom para o reino de Deus. Nós precisamos de cristãos descansados, contentes de coração, que passem pelas ruas da vida dizendo: fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Primeiro fruto da fé, nessa caminhada de Abraão com Deus, obediência. Fale comigo, obediência. Segundo fruto da fé, descanso. Obediência e descanso. O terceiro fruto da fé que nós vemos aqui, e isso é, meus irmãos e irmãs, algo impressionante, é a adoração. Observem, após meses de viagem, Abraão e sua família, eles chegaram em uma terra totalmente desconhecida. Vocês já chegaram em uma terra totalmente desconhecida? Sem ninguém esperando por vocês? Alguns já chegaram. Alguns já até naufragaram, seguindo para a terra totalmente desconhecida. Quando nós chegamos em uma terra desconhecida, a primeira coisa que nós queremos e fazemos é procurar conhecê-la o suficiente para termos segurança. Você quer saber onde você vai dormir, onde você vai comer, quais são os perigos daquela terra, quem vai lhe proteger, quais são os seus contatos. Eu já cheguei em algumas terras desconhecidas, e esse é o sentimento, especialmente quando você chega em uma terra desconhecida com a sua família. Você não está pensando em outra coisa. Eu quero aqui ver os meios de subsistência nessa terra. Eu quero ver um meio de sobrevivência, de proteção nessa terra. Abraão não fez assim. Ele chegou naquela terra, a sua primeira reação ao chegar naquela terra, interessantíssimo, não foi pesquisar os derredores daquela terra, não foi construir uma moradia permanente, não foi estabelecer contato com os líderes das tribos daquela terra, mas foi adorar a Deus. A primeira providência de Abraão, ao chegar na terra, nós chamamos de terra prometida, mas para Abraão, além de terra prometida, era terra desconhecida. A primeira providência de Abraão, ao chegar na terra desconhecida, foi adorar a Deus. Talvez por isso também tenha sido chamado amigo de Deus. Foi adorar a Deus. Observem, e nós lemos aqui nos versículos 7 e 8, ele edificou um altar ao Senhor, ele adorou o nome do Senhor, depois ele se mudou para uma outra montanha. O que ele fez? Ele edificou um segundo altar ao Senhor, e ele adorou o Senhor. Primeira coisa em sua mente, o primeiro prazer da sua alma, a primeira providência prática da sua vida, eu quero adorar a Deus. Mas precisamos lembrar que adoração, e às vezes nós confundimos o significado bíblico da adoração. A adoração não é uma apresentação mecânica de cânticos conhecidos. A adoração é uma atitude de coração que desemboca em oração, em palavras, em louvores. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia não é aqui. Aqui nós temos a prática da adoração, mas não a palavra adoração. A prática nós temos aí desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, mas a palavra adoração aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, também com Abraão, em Gênesis 22:5. E em Gênesis 22:5, vocês conhecem a história. Deus havia pedido a Abraão o impensável, que ele pudesse sacrificar seu próprio filho, Isaque. E Abraão toma Isaque, leva os seus moços, os seus ajudantes, chega perto do lugar que Deus mostrou seria o local do sacrifício, e no capítulo 22, versículo 5, nós lemos: e disse Abraão a seus moços:
ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, o Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, aparece a palavra adoração, a palavra hebraica shakar, adorar, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Essa palavra adorar significa se inclinar, reverenciar, reconhecer a grandeza do outro. Mas eu acho interessante que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não há corais cantando. Já notaram isso? Não há pastores pregando. Não há um templo bonito. Não há nada disso. Não há uma liturgia organizada. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, há um altar. E nesse altar, Abraão é levado a Deus a entregar o seu tesouro mais precioso. A adoração significa entrega. Significa, sinceramente, falar com Deus: Senhor, não há nenhum centímetro da minha vida que não pertença ao Senhor. Nada. Meus desejos, minha família, meu presente, meu futuro, meus planos, o meu nome, os meus projetos, os meus anseios, os meus ganhos, nada. Não há nenhum centímetro da minha vida que não pertença ao Senhor. Abraão entregou tudo o que ele tinha. Isso é adoração. E como fruto da adoração, como expressão da adoração, nós oramos, nós falamos, nós cantamos, mas a adoração é um convite de Deus a nós entregarmos tudo a Ele. Tudo a Ele. Mais uma vez, a oração de Jesus em Mateus 5, seja feita, o que, irmãos? A tua vontade. A adoração. A fé, meus irmãos, ela nos leva à adoração, pois a adoração é um resultado direto da fé. Nós só adoramos quem conhecemos. E só adoramos a Deus se conhecemos a Deus. E só adoramos profundamente e sinceramente a Deus quando verdadeiramente conhecemos quem Deus é e o que Ele faz por nós. A Bíblia, nesta mensagem magnífica, ela é um convite para nós conhecermos a Deus mais e mais a cada dia. Nós somos, às vezes, ligados à performance cristã. Nós achamos que ser cristão é nós fazermos bem algumas coisas. Bem, eu creio que nós precisamos fazer muito bem algumas coisas, especialmente as coisas do Senhor, fazer da melhor forma possível. Mas o primeiro convite da palavra não é de performance, não é de serviço, não é de trabalho, mas sim de fé, de crença, de obediência, de descanso, de adoração, de nós falarmos: este é o nosso Deus. Isso é suficiente. A adoração. Há cerca de 2 meses atrás, como parte de um projeto missionário ligado à APMT, o Planters, eu estava em um certo país na Ásia, dando treinamento para plantadores de igrejas locais, gente da terra, em alguns lugares, mas nesse lugar havia cerca de 80 plantadores, homens, mulheres de Deus, ali daquela região, diferentes línguas, culturas, mas todos daquela região. E ali nós passamos vários dias estudando, manhã, tarde e noite, a respeito de plantio de igrejas, na palavra de Deus. Mas eu notei que nas entrelinhas sempre as pessoas estavam falando sobre perseguição. E eu notei que alguns deles estavam aparentemente também meio tensos. Chegava um carro, as pessoas olhavam quem estava, alguém se levantava, falava com outro, uma certa tensão. É um local com certo nível de perseguição e parece que a perseguição tem aumentado ali. Em certo momento, levado por essa percepção de perseguição, quando aqueles 80 plantadores estavam presentes, eu iniciei a sessão perguntando: quantos de vocês, alguém aqui já foi preso por causa da sua fé? Responderam sim. Eu perguntei de vocês: quantos já foram presos, foram para a prisão por causa da fé no Senhor Jesus? 17 levantaram a mão. Eu fiquei pensativo
E naquele intervalo um deles se aproximou, eu usando um intérprete ali para a língua local, ele começou a contar-me a sua história. E ele disse: Ronaldo, eu sabia que eu poderia ser preso se as autoridades descobrissem que eu estava começando a plantar uma igreja. Eu sabia disso, alguns anos atrás. E eu estava pronto para ser preso por causa da minha fé. Eu já havia resolvido em meu coração, se necessário for ser preso por causa da minha fé no Senhor Jesus, que seja, Deus irá cuidar de mim. Ele disse: eu estava pronto até mesmo a morrer por causa da minha fé, já havia resolvido em meu coração e orado a Deus. Mas naquele dia, naquela madrugada, as autoridades, os policiais entraram na minha casa, arrombaram a minha casa e prenderam não apenas a mim, mas também minha esposa e meus 2 filhinhos pequenos. E nos colocaram em 2 celas, uma ao lado da outra. E eles insistiam para que eu pudesse dizer o nome dos outros plantadores, meus colegas que estavam plantando igrejas. Queriam saber o nome, queriam saber o endereço, para que fossem presos. E ali eu disse: eu nada vou falar. E eles mantiveram a minha esposa, meus 2 filhinhos pequenos, durante dias e dias, para me pressionar. Ele disse: para isso eu não estava pronto. A minha esposa se sentindo ameaçada, chorosa dia e noite, os meus filhinhos desesperados, gritando: papai, o que está acontecendo? Por que estão fazendo isso conosco? Eu não estava pronto. Cheguei a um momento, uma certa noite, que eu disse: Senhor Deus, não aguento mais. E ele disse: Ronaldo, Deus me encontrou naquela noite, derramou graça sobre a minha vida, e de uma maneira assim inimaginável, Deus me deu paz. Senti uma paz, algo que eu nunca havia sentido antes, como se tudo estivesse certo, nós não estivéssemos na prisão, estivéssemos num piquenique, em um local tranquilo. Deus colocou paz em meu coração, e eu disse: eu vou perseverar. O Senhor derramou graça, e depois de uns 2 dias, eles liberaram a minha esposa, meus 2 filhinhos. Ele ficou preso ainda por 3 anos. Eu disse: quando isso aconteceu? Ele falou: cerca de 5 anos atrás. Eu perguntei: onde estão vocês agora e o que estão fazendo? Ele disse: nós fomos para um novo lugar e estamos plantando mais uma igreja. A adoração é nós entregarmos tudo porque cremos em Deus. Porque Deus é suficiente. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Mesmo quando nós não conhecemos todos os planos de Deus. E já observaram comigo que Deus geralmente só nos mostra mal o próximo passo? Para nos manter na dependência dEle. Mal conseguimos enxergar o próximo passo. Não seria bom para o nosso coração enxergarmos muitos passos à frente, porque o intuito de Deus não é nós conhecermos o destino, o intuito de Deus é nós conhecermos e confiarmos nele, o suficiente para obedecer, para descansar e também para adorar. Obediência, fruto da fé; descanso, fruto da fé; adoração, fruto da fé. E o último fruto da fé que nós podemos aqui observar nesse texto lindíssimo é justamente missão. Observem comigo, Gênesis 12, versículo 2, no chamado de Abraão, o Senhor inicia com uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ele completa com uma ordem, e a ordem é: ser tu uma bênção. Abraão, eu vou te chamar, eu vou te salvar, eu vou te engrandecer, ou seja, eu vou te equipar com tudo o que você precisa, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para você: ser tu uma bênção, uma bênção. Meus irmãos, a verdadeira fé em Deus nos conduz à missão, porque se nós verdadeiramente conhecemos a Deus, nós somos levados por um desejo que outros também possam conhecê-lo. É como aquele que está em um deserto, totalmente árido e seco, um sol escaldante, neste lugar que eu mencionei, que estávamos dando seminário. No dia que eu saí de lá, estava fazendo 48 graus e meio, local deserto, um sol terrível, e de repente essa pessoa no deserto, árido, sem água, encontra
água cristalina e fresca, e toma essa água e sente que tudo está resolvido. Mas muitas vezes fazemos isso e guardamos apenas para nós mesmos. Mas observem que não foi assim que fez Abraão. No versículo 8, meus irmãos, observem comigo o versículo 8. Nós lemos que Abraão, ele levantou um altar ao Senhor e diz que ele invocou, o que, irmãos? Invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. A palavra hebraica aqui, korá, para invocação, para invocar o nome do Senhor, significa falar alto, significa gritar, significa proclamar. Está ligada à palavra grega no Novo Testamento, querigma, que é usada como proclamação. Significa que Abraão, ele construiu um altar ao Senhor, possivelmente, e aqui é uma especulação minha, mas creio que uma especulação segura. Possivelmente, as tribos daquela terra estavam observando Abraão. Que família é esta? Família estranha, chegou agora, e entra numa montanha e constrói algo estranho. Em outro local constrói outra coisa estranha. O certo é que Abraão, ele construiu um altar ao Senhor, e ele não conversou com Deus silenciosamente, poderia fazê-lo, mas ele falou em alto e bom som que havia apenas um Deus, Criador de todas as coisas, e invocou o nome do Senhor. Eu creio que é seguro pensarmos que foi a primeira vez que o nome do Senhor foi invocado naquela terra. Se assim for, eu creio que o maior ato de Abraão não foi habitar a terra, mas foi dizer aos habitantes daquela terra que há apenas um Deus. Invocou o nome do Senhor. Obediência, descanso, adoração e missão. Eu gostaria de encorajá-lo nessa noite a você invocar o nome do Senhor por onde você passar, em nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor. Faça isso em oração. Ore por aqueles que estão ao seu redor, por aqueles com quem você há de se encontrar nos próximos dias, semanas ou meses. Ore, invoque o nome do Senhor em oração. Meus irmãos, Deus ouve as orações. Nós precisamos orar mais. Muitas vezes nós evangelizamos pouco porque nós oramos pouco. Lembram-se de Efésios capítulo 6, versículo 19, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, pedindo que eles orem por ele, e ele diz, para que me seja dada, no abrir da minha boca, intrepidez, coragem, ousadia, para que eu possa pregar o mistério do Evangelho. Meus irmãos, o próprio Paulo pediu oração para ter coragem, para pregar o Evangelho. Se Paulo pediu oração por isso, nós também precisamos. Significa que ousadia para invocar o nome do Senhor, para falar do nome do Senhor, não é algo que nós temos naturalmente, só teremos se Deus nos der, e por isso nós precisamos orar. Faça isso em oração, faça isso em envolvimento, envolva-se com pessoas, com vizinhos, com conhecidos ou desconhecidos, com os quais você pode partilhar a sua fé. Faça isso também em colaboração. Peça ao Senhor, Senhor, me apresente algo com o qual eu possa colaborar. Eu vinha ontem do congresso em Águas de Lindóia com o irmão Robson, e ali nós estávamos relembrando a vida do presbítero Azor. E ele que conheceu e caminhou com Azor durante tanto tempo, ele disse, Ronaldo, algo que me impressionava no Azor é que ele aparentemente usava todas as oportunidades para testemunhar da sua fé, para promover o nome de Deus, para promover a obra missionária. Todas as oportunidades. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a vida com os olhos da fé. Olhar para a vida perguntando a cada momento o que o Senhor deseja, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Se você notar qualquer coisa diferente na sua vida, amanhã, faça essa pergunta. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Obediência, fruto da fé. Descanso, fruto da fé. A adoração, fruto da fé.
e missão, fruto da fé. Cremos em Deus. Eu gostaria de encerrar partilhando rapidamente com vocês a respeito da vida de um homem de Deus. Recentemente eu li a sua história, eu gosto de biografias, e eu li a história deste homem e me impressionei. O seu sogro, ele era famoso, era o John Knox. Ele, menos conhecido, era o John Welsh, mas um homem de Deus. E eu queria falar com vocês a respeito deste John Welsh. John Welsh, ele nasceu em 1570 na Escócia, foi genro do famoso reformador, o John Knox, que ali iniciou a igreja presbiteriana. Em sua infância, o John Welsh, ele foi um adolescente rebelde, um menino rebelde. Na verdade, ele até deixou a casa dos pais, se associou a um bando de assaltantes, e ele começou a assaltar pessoas do interior do país. Seus pais, cristãos, crentes no Senhor Jesus, oravam diversas vezes a cada dia de joelhos, pedindo: Senhor, converta o coração do nosso filho e use o nosso filho como pregador do Evangelho. Como Deus ouve as orações, no meio de um assalto, ele conta que no meio de um assalto, ele e os amigos assaltando uma família, algo acontece em seu coração, e no seu coração algo lhe diz: está errado, não é o seu lugar. Ele deixou aquele bando no meio do assalto, correu para a cidade onde moravam seus pais o viram de longe, ele se lançou de joelhos e disse: vocês podem me perdoar as escolhas que eu fiz, dos meus atos. Seus pais nada falaram, apenas choraram, abraçaram, e ele disse: aquele foi o dia da minha conversão. Entregou sua vida ao Senhor Jesus, jovem inteligentíssimo. Eu não sei como ele era antes, mas ali da adolescência para frente, inteligentíssimo, e queria ser pregador da palavra de Deus. Na adolescência ainda, seus pais, vendo aquele potencial, ele foi enviado pelos pais para Edimburgo, na capital, para estudar teologia. Mas ele era tão precoce, mas tão precoce, que em 1588, aos 18 anos, ele concluiu o seu mestrado em teologia. 18 anos, mestrado em teologia. E era especialista em grego, em latim e em hebraico. Ele foi enviado para uma pequena cidade para pregar o Evangelho, ali como pastor, uma cidade chamada Selkirk. E ali permaneceu 2 anos. Pregou o Evangelho, ninguém se converteu. A igreja não correspondia, nada aconteceu. Depois de 2 anos, frustrado, ele foi para outro local e ali começou a pregar o Evangelho. E ele disse: eu descobri o que faltava em meu ministério. E ele escreve: oração. E ele disse: não apenas orar, eu começarei a orar. E ele começou a orar toda madrugada. Mas ele disse: os presbíteros precisam orar por mim. Ele disse: muito bem, presbíteros da igreja, a primeira missão de vocês, doravante, é orar pelo pregador antes que ele pregue, mas orar durante 1 hora. Chegue 1 hora antes, lá no gabinete, coloque as mãos sobre a minha cabeça. E o biógrafo de John Welsh, ele dizia que ele orava e chorava, e chegava no púlpito e começou a pregar, e Deus moveu um grande avivamento naquele lugar. Pessoas vieram ao Senhor Jesus, a igreja com fogo do poder de Deus, fazendo a obra de Deus. E ele disse: descobriu o que faltava, oração. Seguiu o seu ministério, começou a pregar nas ruas e nos campos, mas sem a autorização do rei, o James VI. E o rei James VI, incomodado ali com as pregações do John Welsh, o chamou e disse: você não sabe que você não pode pregar em outras províncias sem a permissão do rei? E ele, muito audacioso, ele disse: eu já tenho a permissão do rei, de nada mais preciso. E o rei disse: você será preso. Mas ele continuou a pregar. Casou-se com a Elizabeth Knox, a filha de John Knox, e ela era mais ousada que ele. Ela dizia: você tem que pregar não somente na província, escondido do rei, pregue no palácio, para que ele possa ouvir a sua voz. Ela era como pai, ousada, valente. Ele pregava o Evangelho. O rei ficou indignado, mandou prender. Ele foi preso, ficou de prisão em prisão na Escócia. Foi muito atormentado nas prisões.
seu biógrafo disse que ele passava muito frio, não havia cobertores, não havia capas, muitas vezes não havia comida suficiente, nem água suficiente. E depois, já bem enfermo devido ao sofrimento das prisões, os cristãos pedindo pela sua vida, o rei James VI libera para que ele possa viver, mas não na Escócia, que vá para a França. E foi banido para a França. E os cristãos conseguiram alugar uma casinha para ele na França. E ele ali chegou, e ele disse: eu quero pregar o evangelho, mas não falo francês. Meus irmãos, o homem era realmente inteligente. 3 meses e meio depois, ele estava pregando em francês, e pregar por toda parte. E ali o rei da França começou a ficar incomodado. Acho que o dom que ele tinha era este, né? De incomodar os reis. E o rei então Luís XIII, da França, ele disse: chame esse pregador escocês. E enviou um emissário. Essa parte é lindíssima. O emissário chega com os soldados para pegar o John Welsh e levar em uma audiência forçada com o rei da França. O emissário chega e John Welsh estava começando a pregar, e não pregava quase nunca menos do que 2 horas. Começando a pregar, o emissário, ele pensou: nunca ouvi alguém falar dessa maneira. Puxou uma cadeira, sentou ali, se esqueceu até ali da ordem do rei. Terminou o sermão, ele disse: o rei te chama. Ele chegou perante o rei da França, e ali o rei disse: você não sabe que é proibido pregar na França sem a permissão do rei? E ele respondeu: meu rei, se o senhor soubesse o que eu prego, o senhor chamaria a França inteira para me ouvir. O homem era ousado mesmo. Ele disse: mais uma coisa, ó rei, eu quero que você saiba, toda madrugada eu oro, pelo menos durante 1 hora, para que Deus abençoe o rei da França. E o rei disse: esse será o meu pastor, pode pregar. Ele pregou o evangelho. Deus começou um avivamento no norte da França, pela vida e pregação de John Welsh. Mas ele seguia enfermo, ele queria morrer na Escócia. Elizabeth Knox, sua esposa, pede uma audiência com o rei James VI da Escócia e diz: ele está enfermo, meu marido vai morrer, não vai passar muito tempo, ele quer voltar para a Escócia. E o rei disse: eu permito, darei agora mesmo a minha permissão, se ele prometer não pregar sem a minha permissão, aqui nesse país, na Escócia. A resposta da Elizabeth Knox, e eu leio, ela disse ao rei da Escócia: prefiro que ele seja decapitado do que se submeter a não pregar o evangelho. Era filha do John Knox mesmo. Ele conseguiu permissão não para ir para a Escócia, mas para ir para Londres. E ali chegou, pregou um sermão, e 2 horas depois ele morreu no dia 2 de abril de 1622, aos 52 anos. Interessante que a sua esposa, Elizabeth Knox, ela dizia que constantemente seu marido saía da cama de madrugada para orar. E às vezes esquecia a capa, estava frio. E ela ia levar a capa para colocar sobre ele. E sempre encontrava de joelhos, com o rosto no chão, orando a Deus. Ela dizia, com as mesmas palavras do meu pai: ó Deus, dá-me a Escócia ou morro, dá-me a Escócia ou morro. Este homem, usado por Deus, abençoado por Deus, foi alguém que expressou em sua vida um resultado direto da sua fé. Não foram escolhas calculadas, não foram circunstâncias da vida, foi fé em Deus. Fé que produz obediência, fé que produz descanso, a fé que produz adoração e a fé que produz missão. Vamos orar? Fique de pé comigo nesse momento, vamos orar ao Senhor. Eu queria que você, se você sentir esse desejo sincero em seu coração, você possa orar dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Ó Deus, na nossa fragilidade humana, na nossa limitação, mas resgatados pelo Senhor, redimidos pelo Senhor e encorajados pelo Senhor, nós oramos. E esta é a nossa oração sincera nessa noite. Aumenta a nossa fé. Nós queremos crer mais.
crer no Senhor. O suficiente para obedecer sem ficar com muitas conversas, sem pedir muitas explicações. Obedecer com contentamento de coração, não porque o caminho é gostoso, mas porque o Deus é fiel. Fé, ó Deus, que nos dá descanso de alma, nos ajude, ó Deus, a irmos para nossa casa agora à noite, coração descansado. Não porque conhecemos o amanhã, mas porque o Senhor está conosco, hoje e assim também o Senhor fará amanhã. O Senhor nos ajuda a termos fé para adorar, não apenas cantar, não apenas orar, não apenas falar que o Senhor é grande, é exaltado, mas de fato crer, entender, perceber no profundo da nossa alma quem o Senhor é e que isto nos é suficiente. Não precisamos de nada mais, não precisamos de ninguém mais. Queremos, Senhor Deus, pela Tua graça, orar nessa noite dizendo: não há nenhum centímetro da nossa vida que não pertence ao Senhor, nada. Queremos orar nessa noite dizendo nossos planos, projetos, expectativas, ideias, anseios, seja feita a Tua vontade. Isso nos dará contentamento. Senhor, nos ajuda também a cumprirmos a missão. O Senhor colocou em nossas mãos e tem colocado oportunidades ímpares, preciosas, relacionamentos, pessoas. Senhor, nós queremos ser sal que salga, luz que brilha. Ajuda-nos a sermos uma igreja missionária que cumpre a Tua vontade mais e mais a cada dia, em nome de Jesus. Não permita que nós nos encantemos com as luzes que estão ao nosso redor e gastemos todo o nosso tempo, dinheiro, energia com coisas triviais, secundárias, muitas vezes fúteis. Não permita, Senhor Deus. Enganoso é o coração, não permita, Senhor Deus. Chama a nossa atenção, mostra a Tua prioridade. Senhor Deus, nós temos um momento de vida para servir ao Senhor, é hoje, é agora. É enquanto nós estamos respirando que nós podemos nessa terra cumprir a Tua vontade para nós neste momento de vida. E nós queremos que isso aconteça. Abençoe, ó Pai, os pastores, os presbíteros, os missionários, os membros aqui dessa igreja da Penha, com graça, com alegria, com fé, com descanso, com missão, com contentamento no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nós Te adorarmos, sinceramente, Te adorarmos, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.